Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é reforçar o conhecimento relativo aos componentes no React. Como dito na primeira aula, o React é organizado com base em uma hierarquia de componentes visuais e interativos, que podem ser desenvolvidos por um programador da equipe. Preste atenção na palavra podem. Mas por que não devem ser desenvolvidos pelo programador? Nem todos os componentes necessariamente devem ser desenvolvidos pelos programadores da equipe, uma vez que existe a possibilidade de utilizar-se componentes desenvolvidos por outros programadores. Essa é a principal proposta do React enquanto reuso. Nesse sentido, utilizaremos nessa aula os componentes fornecidos pelo Prime React. O Prime React pode ser acessado através do site www.primeface.org, onde uma grande quantidade de componentes visuais podem ser reutilizados. Vamos trabalhar com o Prime React na prática? Mas só depois da vinheta. Continuando nossa aula, nós estamos aqui no projeto criado na aula anterior e o arquivo que está aberto no momento é o arquivo index.js, que é o arquivo que é chamado inicialmente para a execução do programa. E a gente observa dentro do arquivo index.js que o React DOM está mandando renderizar esse componente denominado app, que é o componente base da minha hierarquia de componentes da minha aplicação React. O componente app.js ele está implementando uma function chamada app, que será exportada ao final do código, né, através do nome app. E dentro dessa função eu tenho nada mais, nada menos do que um retorno, né, que é equivalente à função render, que vai determinar aquilo que vai ser apresentado na tela. Então, esse código que eu tenho aqui, ele é um código que acaba sendo representado na tela através de apenas um componente, né? E esse aqui é o efeito final. Eu vou começar fazendo o seguinte aqui. Eu vou começar retirando algumas informações desse código. Vou tirar essa parte de informação mais essa parte de link. Nós vamos observar que o Rapid vai automaticamente recompilar e mostrar o resultado, que basicamente é simplesmente a imagem na tela. O objetivo da aula de hoje é utilizar componentes externos, componentes desenvolvidos por outras pessoas. Na introdução da aula foi comentado que se utilizaria uma biblioteca, né, chamada Prime React. Então nós vamos acessar o site aqui para buscar algumas instruções de como é que a gente faz para adicionar novos componentes ao nosso projeto. Então nós vamos acessar aqui o site do www.primefaces.org. O
primeface.org é uma iniciativa que desenvolve e disponibiliza uma quantidade significativa de componentes visuais. Então é uma biblioteca de componentes, né, visuais open source, ou seja, gratuito. Isso é uma grande vantagem. E ela disponibiliza componentes visuais para várias tecnologias, além do próprio React. Originalmente ela foi criada para trabalhar com o JSF, que é uma tecnologia de desenvolvimento web também. Mas o que nos interessa aqui é o Prime React. Então nós vamos entrar aqui nessa aba de Get Started do Prime React para observar como eu faço para começar a utilizar o Prime React. Eu tenho algumas informações aqui de inicialização, né, do setup. E uma das coisas que ele solicita inicialmente é que a gente faça a instalação dos pacotes Prime React e do pacote Prime Icons. A orientação que ele está dando aqui é utilizando um gerenciador de pacotes. Esse gerenciador de pacotes serve para adição de bibliotecas externas ao meu projeto, denominado NPM. Na verdade, a gente tem dentro do Node.js duas formas de gerenciar os pacotes. Uma das formas é utilizando o NPM, que é a mais clássica, porém existe um outro gerenciador de pacotes que é uma evolução do NPM chamado Yarn. Então, para fins de informação, a gente tem esses dois gerenciadores de pacotes. Nos projetos do Replit, a gente usa um mecanismo de automação. Esse mecanismo de automação ele vai internamente utilizar o NPM ou Yarn, mas eu não vou precisar usar a codificação do NPM e do Yarn diretamente. Eu vou usar isso aqui indiretamente. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, o que a gente pode observar é que eu preciso utilizar o Prime React e o Prime Icons, tá? Para poder ter acesso aos componentes disponíveis pelo Prime React. Ele demonstra aqui no site também como eu faço para fazer a importação. É uma importação simples, eu importo o componente que eu estou querendo utilizar e identifico de onde que eu vou estar buscando. Aqui no caso eu tenho um código específico para esse componente dialog. Mas eu poderia estar importando mais de um componente se ele estiver disponível dentro do código, né, que eu estou indicando aqui. Aqui ele está falando que ele possui algumas dependências. Uma das dependências é esse class names aqui. A gente vai fazer a adição desse pacote também, tá? E dependendo do tipo de componente que eu estiver utilizando, eu vou ter que baixar outras dependências. Por exemplo, a gente vai utilizar um componente chamado editor, e esse componente chamado editor possui uma dependência de um pacote externo chamado Quill. Então, dentro da previsão de adição de pacotes aqui, existe a previsão de adição do pacote Prime React, que é a orientação básica, o pacote Prime Icons, que é a orientação básica, e algumas dependências extras, que é o pacote Class Names e o pacote Quill. Ok, então eu vou fazer essa adição também lá no projetinho do Prime React. Além disso, eu tenho os estilos que eu tenho que adicionar no meu código, né? Que aqui no caso tem a informação necessária para mim estar adicionando os estilos. Eu vou mostrar também lá no Replit como eu faço para adicionar e onde eu adiciono essa informação. Ok?
Então, a outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui rapidamente sobre o Prime React é alguns exemplos de componentes, né? A gente vai usar, eu escolhi alguns componentes para utilizar, tá? E eu vou mostrar ele para vocês, mas eu tenho uma quantidade grande de componentes visuais pré-prontos aqui para utilizar. A gente vai utilizar um componente button, que é alguma coisa que a gente utiliza com bastante frequência em projetos. Então eu posso reaproveitar bastante esse componente button aqui. Então aqui eu tenho vários exemplos de como apresentar esse componente visualmente, tá? E também tenho orientações de como eu devo declarar, ou seja, importar o componente e também mandar renderizar o componente. Então aqui eu tenho exemplos de como utilizar. Além disso, aqui no site do Prime React eu ainda tenho aqui uma abinha chamada Source, que tudo que está sendo mostrado aqui em cima, ele disponibiliza o código aqui embaixo. Então a gente consegue vir aqui, copiar e colar e facilmente fazer uma adaptação aí de tudo que a gente precisa para encontrar o resultado esperado visual, tá? Então tem esse componente button. A gente vai utilizar também um outro componente chamado input text, que é um componente também bastante comum em projetos. Nada mais é do que uma caixa de texto, né? Eu vou utilizar esse aqui, que é o Floating Labels, só para dar exemplo para vocês. Mas eu tenho outros componentes, inclusive componentes que permitem que eu faça a validação de informação. Isso aqui também é bastante útil, né? Para trazer para o nosso projeto componentes que já tenham validações e complementações, alguns controles. Vou utilizar o componente Editor. Tem que encontrá-lo aqui. Bom, tá aqui o componente Editor, que é um componente também que eventualmente a gente utiliza com alguma frequência, né, para poder preencher algumas informações. Então ele me apresenta uma caixa de digitação de texto com possibilidade de formatação. E esses três componentes eu quero adicionar esse projeto original do React. O que eu gostaria de demonstrar aqui para vocês, por exemplo, seriam outros componentes interessantes aí para visualização, né, de dados, por exemplo. Isso aqui é só demonstração, tá? De componentes que eu posso estar utilizando e organização de informação. Eu tenho componentes também relativos ao Google Maps. Tem uma quantidade bem interessante e relevante de componentes aí que pode nos ajudar a construir os elementos visuais. Isso demonstra que boa parte do trabalho visual eu não necessariamente preciso construir, eu simplesmente devo saber reutilizar. Isso é muito importante dentro do React. Então trabalhar com calendários, aqui eu tenho o calendário full, né? Tenho outros componentes que para definição de datas utilizando calendário, que também é uma coisa que a gente pode querer utilizar, né, em formulários. Então tenho vários exemplos aqui, né? Cabe testar qual é o tipo de exemplo que eu quero utilizar e depois obter o código e saber manipular esses elementos. Obviamente eu queria destacar aqui o seguinte, que nessa aula eu vou mostrar apenas como mostrar isto, não como manipular os valores. A manipulação dos valores depende do entendimento de outros conceitos
básicos do React, como o conceito de state e o conceito de props. Então, na verdade, o que vai ser feito na aula de hoje vai ser simplesmente a utilização dos componentes e não a manipulação dos componentes completamente. Não queria destacar isso, e eu vou fechar aqui com um conjunto de componentes que eu acho bastante interessante, que é esses componentes relacionados à parte de gráficos. Então ele também me disponibiliza vários componentes visuais que facilitam a construção de gráficos na tela. Ok? Então, visto isso, vamos para a parte operacional lá no Replit. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu vou dar um stop aqui no projeto, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser adicionar os pacotes, tá? A gente não usa os comandos npm nem o yarn para adicionar os pacotes, tá? Aqui no prompt de comando. O que a gente usa é esse elemento aqui chamado packages, tá? Tem esse quadradinho. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, clica nele, ele vai permitir que eu selecione os pacotes que eu quero instalar. E ele mostra logo abaixo quais são os pacotes que eu já tenho instalado. Então tem uma lista aqui de pacotes instalados. React, React DOM, isso aqui já era esperado. Tá? React Scripts. E eu vou adicionar aqui um pacote, né? O mais relevante, que é o Prime React. Tá? Ele vai... Eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui só para a gente conseguir ler melhor. Mas ele está disponibilizando o Prime React na versão 5.0.0. Então a gente seleciona aqui. Ele lista para mim o Prime React e eu tenho que clicar nesse maisinho para adicionar. Caso eu queira retirar um pacote, vai aparecer a opção futuramente de eu usar um menos aqui para retirar esse pacote. O que vai acontecer? Eu vou ir instalando os pacotes, porém esses pacotes são baixados via internet, então isso pode demorar um pouquinho. Então eu vou fazer alguns cortezinhos no vídeo, né, para a gente agilizar um pouco o tamanho do vídeo. Então eu vou estar fazendo todo o processo de inicialização de edição do pacote e corto o vídeo e volto quando o pacote já estiver instalado para a gente continuar evoluindo. Ok? Então eu vou clicar no maisinho. Ele usa, inclusive, aqui vocês podem acompanhar a evolução da instalação do pacote. Ele usa o yarn como gerenciador de pacotes, não o npm, né? E ele vai estar baixando o pacote do Prime React. Ele coloca aqui um símbolo, né, demonstrando aqui que o Prime React está sendo instalado. Isso aqui demora um determinado tempo, vai depender um pouquinho da internet, vai depender um pouquinho também de como está a cloud do Replit, né? Eventualmente até pode acontecer algum erro lá por conta da cloud, né? Mas a gente tem que observar aí se está tudo instalado. Depois eu vou mostrar também para vocês como vocês conferem se está tudo ok com relação à instalação dos pacotes. Então eu vou fazer agora a instalação dos 4 pacotes que eu havia destacado, que são Prime React, Prime Icons, Class Names e Queue. E aí depois a gente vai direto para a inclusão desses componentes dentro do código original. Ok? Então eu vou fazer um cortezinho no vídeo agora e a gente retoma quando tiver finalizado o processo. Bom, agora já foi feita a instalação do Prime React. Ele identificou a necessidade de adicionar algumas dependências como class name. A gente vai fazer a instalação, mas esse aqui é o resultado, né? Depois que ele instala, ele já disponibiliza um botãozinho permitindo que eu retire o pacote. Eu vou voltar aqui para o search e vou procurar pelo pacote Prime Icons. Então, Prime Icons na versão 4.0, nós vamos também fazer a adição do Prime Icons na versão 4.0.
da mesma forma como anteriormente, vou fazer um pequeno corte no vídeo e retomo quando tiver feita a instalação. Retornando com a instalação do Prime Icons completa, vamos voltar aqui e vamos buscar o pacote de dependências que ele já solicitou ali, chamado Class Names, que ele vai utilizar essa versão 2.2.6, que é a versão mais atual. Então, mesmo processo anterior, a gente aguarda a instalação do pacote e retoma o vídeo após a instalação. Retornando ao vídeo, o pacote Class Names já foi instalado. Está faltando um pacote aqui, que é o pacote Q, que é o pacote necessário como dependência para o componente de editor. Então nós vamos utilizar esse pacote Q aqui na versão 0.1.0. Opa, não é isso, não, é Q. Versão 1.3.7. E o que esse pacote me permite? Esse pacote me permite eu ter aquelas elementos de formatação de texto, tá? Então eu vou utilizar o pacote Q. Eu não vou fazer corte nesse momento, porque eu acredito que ele vai fazer essa instalação rapidamente e a gente consegue acompanhar todo o processo de instalação, pelo menos de um pacote. Obviamente pode demorar um pouquinho, mas vamos aguardar esse processo de instalação completamente aqui, sem cortes, tá? Então ele já finalizou. Então se eu vier aqui no meu search, agora ele mostra os pacotes instalados. Então a conferência é a seguinte: se ele tem o Prime React instalado, se ele tem o Q instalado, se ele tem o Class Name instalado e se ele tem o Prime Icons instalado, tá? A outra coisa que eu vou fazer aqui é fazer um upgrade nos pacotes do meu projeto, tá? Toda vez que vocês rodam o projeto, ele está solicitando que utilize um comando chamado yarn upgrade para fazer upgrade dos pacotes do projeto. Então nós vamos fazer esse procedimento aqui também, né? Digitando aqui no prompt, né? O comando yarn upgrade. Esse procedimento pode demorar algum tempo, então eu vou fazer um corte no vídeo e volto quando ele tiver sido finalizado também. Então, retornando aqui ao resultado final do upgrade dos pacotes no meu projeto, tá? Esse aqui é o resultado que ele deve disponibilizar para vocês, tá? Em função de você estar fazendo esse upgrade no Cloud, pode ser que esse processo seja interrompido algumas vezes. Aconteceu aqui durante o meu processo. O que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e digitei o yarn upgrade novamente até obter esse resultado. Então essa é a dica que eu tenho para vocês. Bom, então com relação aos pacotes, nós estamos com tudo instalado e agora a gente vai para o código para adicionar os componentes, tá? Então o primeiro componente que a gente vai adicionar aqui é o componente button. Então como é que a gente faz para adicionar esses elementos? A gente vai inicialmente aqui voltar no Get Started do Prime React, porque a gente precisa copiar um código aqui, que é o código das importações dos estilos, tá? Então a gente vai copiar esse código aqui e vai adicionar esse código no nosso
projeto aqui em cima, tá? Nas importações. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma marcação para a gente entender o que foi construído, importado, né? Então a gente importa isso aqui, que seriam os temas, e depois a gente vai aí sim fazer a importação do botão, tá? Aqui no Get Start ele está falando sobre as dependências, tá? Existe um arquivo que é gerado aqui no meu projeto, tá? Que é esse arquivo aqui, ó, package.json. Aqui nesse arquivo ele vai colocar todas as dependências instaladas no meu pacote, tá? Tá vendo? Aqui agora tem, ó, class name, prime icons, prime react, kill, todos os pacotes que eu preciso e suas devidas dependências, elas já estão adicionadas aqui. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para que no futuro, quando eu fizer uma instalação desse projeto em outro local, eu consigo usar esse arquivo aqui para mim fazer o download dos pacotes necessários automaticamente, tá? Então, voltando aqui ao app.js, nós vamos selecionar o button para observar como fazer o uso dele. Então, o que eu vou usar basicamente é essa opção aqui, no qual eu tenho um botão e tem uma informação dentro dela, tá? Basicamente vai ser... Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e importar o button, né? Exatamente dessa forma. Vou vir aqui, vou copiar, vou vir no Prime React e vou simplesmente colar. Então a parte de importação do meu componente button já está aqui. O que falta é na parte de renderização eu adicionar esse componente aqui através da tag button, certo? Eu vou colocar exatamente nesse ponto aqui. Eu vou colocar aqui componente botão. Opa, 2 T's. Então, voltando ao Prime React, a gente vai buscar as orientações para utilizar. Se eu usar apenas button, ele me apresenta o botão sem nenhuma informação dentro dele. Se eu utilizar essa propriedade ou props label aqui, ele vai pegar esse valor que está entre aspas e vai colocar dentro do botão. Então vai ser isso aqui que a gente vai utilizar. Vou copiar e vou colar aqui e vou mudar a informação aqui. Vou simplesmente digitar enviar, por exemplo. Ok? Então aqui a gente vai... Aqui o comentário não é desse jeito, tá? Senão vai dar um erro. Deixa eu tirar isso daqui, senão vai complicar. Vou mandar rodar um projeto. E o que eu espero? Eu espero que apareça abaixo dessa imagem, apareça o botãozinho com a informação enviar. Então vamos rodar o projeto, ele vai inicializar o projeto. Se ocorrer tudo bem, ele vai apresentar o resultado. Creio que nós não vamos ter problema. Vocês vão observar que ele, a partir desse starting, dessa mensagem aqui, ele não vai mais solicitar que digite o yarn upgrade. Uma vez que o projeto já estiver rodando, eu não tenho mais essa lentidão toda para a inicialização do projeto. Eu parei, na verdade, a execução anteriormente, porque eu queria adicionar os pacotes, né? Então, isso acaba... Toda vez que a gente starta o projeto para demonstrar uma primeira vez, a gente tem essa lentidão, né? Então aqui ele já está mostrando, pessoal, que o botãozinho apareceu aqui. Agora vamos lá na tela maior para atualizar ela, porque ela não está sincronizada, né?
Ó. Então ele já me apresentou o botão enviar. Eu posso clicar nele, ele não faz nada porque eu não tenho nenhuma ação de controle sobre esse botão enviar, mas ele, vocês podem observar que ele inclusive demonstra que houve uma interação, né, marcando o elemento. Então esse é um exemplo já de um resultado que eu estou adicionando, ok? Bom, o outro componente que a gente vai utilizar é um componente de input text, tá? Então nós vamos buscar orientações aqui de como utilizá-lo ele da forma mais adequada possível, né? Então a primeira coisa que tem que fazer é importar o componente. Então a gente importa o componente aqui e adiciona, né? Aqui ele está recompilando, mas isso não tem resultado visual, né? Apenas houve uma importação do componente. A única coisa que ele fez, inclusive, é reclamar que eu estou importando o componente, mas não estou usando, né? Mas aqui também o ambiente aqui é um pouquinho apressado, ele não deixou terminar de fazer a ação. E agora a gente vai copiar o componente aqui, né? Então, como é que eu faço para adicionar o componente? Vamos olhar aqui. Como é que eu faço para adicionar o componente? Tá? Eu quero usar esse float label aqui. Tá? Então eu pego todo esse código. Vai ter alguns códigos aqui que eu vou retirar, tá? Que é esse evento que eu não expliquei ainda e também essa questão aqui do state, que na verdade é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então eu vou tirar para apenas apresentar o resultado visual necessário. Tá? Então aqui a gente vai copiar e eu vou adicionar isso aqui logo abaixo ou logo acima do button, tá? Vai ficar um pouco desorganizado aqui, a gente pode organizar melhor. Aqui provavelmente vai dar alguns erros porque tem algumas questões aqui que eu não retirei ainda do código, né? Mas enquanto eu não finalizar aqui, então primeiro eu vou tirar essa parte relativa a o event onChange, tá? E o value também aqui eu vou retirar, tá? Vou retirar esse value e vou deixar ele sem valor, tá? E a única coisa que eu vou fazer aqui é no float label aqui eu vou colocar login no lugar de username, tá? O que isso vai representar? Já vão observar aqui no resultado aqui, ó. Ele coloca a palavrinha login aqui dentro, como uma orientação de digitação, né? E quando eu clico sobre o elemento, ele sobe a palavrinha login para cima. Então ele mantém a orientação daquilo que eu tenho que digitar aqui, ok? Eu clico, não acontece nada. Então essa questão aqui de distribuição aqui também, aí vai depender um pouquinho de como vai estar organizado o HTML, as divs, tá? E os espaços. Não vou me preocupar com isso no momento, apenas com a parte dos componentes. Ok, então eu já tenho aqui um componente que eu acho que ele me apresenta uma orientação interessante aqui no sentido de orientar o que eu tenho que escrever, né? Então esse componente é um componente um pouquinho diferenciado, não é simplesmente uma caixinha de texto, ele já traz algum recurso visual, interativo e orientativo. E finalmente nós vamos usar aqui, adicionar ao nosso projetinho, o componente editor, que eu também vou ter que fazer alguns ajustes, né? Algumas retiradas de informação daquilo que está disponível lá
Prime React. Tá, então eu vou vir aqui no código. Primeiro eu tenho que importar, né, o componente, copiar e colar no devido lugar. Ok? E agora eu vou fazer a adição desse componente na minha parte de renderização aqui. Vou colocar isso também aqui entre a caixa de texto e o botão. Então vamos buscar a informação necessária. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar direto do source aqui, que acho que está mais fácil de compreender. O source está mais completo, tá? Mas o que eu vou copiar aqui vai ser, eu vou copiar tudo isso aqui, toda essa div, e depois vou retirar um pedaço dela, deixar o código limpo. Eu vou colar essa div toda aqui, tá? Mas vou retirar alguns códigos daqui. Bom, primeiro eu não quero essa opção de customizado. Essa opção de customizado, na verdade, é aquela opção visual com menos elementos de, que é essa opção aqui customizada, com menos elementos de formatação. Eu preciso fazer agora, eu vou mudar aqui isso aqui de default para editor. Vou manter isso aqui em 320 pixels. Esse value aqui é o valor que vai estar na caixa de texto lá inicialmente. Então vou colocar uma informação aqui dizendo o seguinte: digite o texto e eu vou retirar esse event onChange aqui que trabalharia aí na minha interação com o texto a partir do momento que eu faço modificações. Acho que isso aqui já é o suficiente para que eu apresente o resultado visual do componente. Ele já está compilando e provavelmente agora ele já vai apresentar um resultado aqui na tela. Pronto, já apresentou um resultado aqui na tela do componente, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso diminuir um pouquinho esse tamanho aqui, né? Aqui eu vou mudar de 320 pixels para 220 pixels, tá? E eu percebi que eu escrevi errado aqui, editor, né? Deixei um T aqui para depois. Um destaque importante é que esses componentes já são automaticamente responsivos. Então eu vou entrar aqui na página aqui com o resultado final. Vou dar uma atualizada. E agora a gente vai observar esse resultado aqui num ambiente visual ou de resolução minimizada. Então como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui e usar algumas ferramentas do próprio... Eu estou no Google Chrome, tá? Eu posso vir aqui e usar ferramentas de desenvolvedor. E nessas ferramentas de desenvolvedor, eu posso estar escolhendo algumas resoluções. Né? Por exemplo, iPhone 8, 7 Plus, ele já deu uma ajustada. Galaxy S5, ele dá uma ajustada na resolução. Moto G4, ele dá uma ajustada na resolução. iPad Pro,
ele dá uma ajustada na resolução também. Então o que isso permite? Isso permite observar como é que vai ser a adaptação, né, a responsividade desses meus componentes, dos meus elementos da tela, considerando uma resolução menor, que seria uma resolução ligada a ambientes celular. Ok? Então fica aí a dica de observação dos resultados, e o que a gente deve fazer eventualmente é estar observando aí como é que vai ficar essa estrutura de visual, né, de componentes numa tela de celular, que isso faz diferença também. Ok? Então esse é o resultado proposto, né, e as observações propostas para essa aula. Eu vou fazer agora um commit, né, lá no nosso repositório. Eu vou dar um stop aqui e vou vir aqui na parte de commit, né, e vou criar inclusive um repositório que eu não havia criado até o momento, tá? Então eu vou criar um repositório aqui na minha conta do GitHub. Aí ele vai pedir para conectar no GitHub aqui. Todo o procedimento que já demonstrei em algumas outras aulas, tá? Eu vou dizer qual é o nome do meu projeto, né? E depois eu vou disponibilizar o link desse projeto na descrição do vídeo. Okay? Então aqui eu vou botar aqui React Basic, que faz parte da trilha de conceitos básicos do React. Ok? Então aqui eu vou fazer uma descrição, vou disponibilizar isso como algo público. Conceitos básicos do React na prática. Vou criar o repositório. Vocês podem observar então que o ambiente do Rapt é bastante completinho, ele nos auxilia bastante aí na questão de desenvolvimento, né? Tanto na parte de adição de pacotes quanto na parte de versionamento. Ok, então aqui ele já criou, já fez um commit inicial, né, no meu repositório lá do GitHub, né? Vamos dar uma olhadinha lá no repositório. E lá no meu repositório, nesse endereço que eu vou estar disponibilizando no link, já está aqui todo o código trabalhado até agora. Ok? Então gostaria de agradecer aí a paciência, a disponibilidade de vocês, e a gente se encontra numa próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!